Olá! Sejam muito bem-vindos ao FCast, o cast da comunidade FMU, Fiança Level Up, que leva para você os bastidores da nossa comunidade, que apresenta o curso, que fala de práticas, de conhecimento, de transformação. E hoje a gente está aqui com a Escola da Saúde, a escola que é prática real desde o primeiro dia. Os nossos alunos vão botando mão na massa e fazendo, construindo as suas competências para atender cada vez mais no mercado. Hoje, no curso de saúde, a gente está no programa de saúde, estamos aqui com um curso de nutrição. E o aluno, que é um protagonista do nosso programa de hoje e que fez protagonismo no curso inteiro, gente, vocês não têm ideia. É o Rodrigo Arioli. Muito bem-vindo, Rodrigo. Prazer te receber aqui para conhecer um pouco da sua trajetória dentro do programa de nutrição. Muito obrigado, Caminha. Muito obrigado, FMU, pela oportunidade. E é um prazer falar um pouco sobre esse curso e sobre a trajetória do estudante na faculdade. Trajetória, tem que estar engajado ali, né? Sim, o engajamento com certeza faz a gente aproveitar muito mais as oportunidades que a faculdade oferece, né? Com um bom nutrólogo, cheio de energia. Nutricionista. Nutricionista, ó. Qual que é a diferença? O nutrólogo, ele vem da medicina, é um médico que faz uma especialização em nutrologia. Geralmente eles focam muito mais em questões de deficiências de metabolização de certos nutrientes, alergias alimentares. O nutricionista ele promove, utiliza a nutrição para dar suporte a tratamentos de questões clínicas ou até cuidar de questões que são próprias da nutrição, como obesidade, entre outras coisas. Existem vários ramos da nutrição. Gente, nutrólogo, nutricionista, completamente claro, né? Acaba que complementando o outro. Mas são atuações diferentes. E a prescrição dietética em si, ela é privativa do nutricionista. Então, aquele negócio de passar o plano alimentar, de planejar com o paciente ou com o cliente, no caso, o dia a dia, né, os alimentos que vão incorporar ali a rotina daquela pessoa, isso aí é o nutricionista que faz. Muito bom. Esse curso é coordenado pela professora Cristiane Zago. E a Cris, como a gente chama ela aqui nos bastidores, né? Ela diz que o Rodrigo, ele é um dos alunos que, de fato, ele abraçou a carreira e colocou muita força e comprometimento em tudo que ele foi fazendo. Por isso que ele está aqui hoje para contar bastante para nós, né, para tirando essas dúvidas e para que a gente vá conhecendo cada vez mais um pouco dos conceitos e da prática do dia a dia no curso de nutrição. Se você tivesse, então, que apresentar a nutrição em uma frase, ela seria... A nutrição em uma frase? Acho que a base da saúde. Seria a nutrição, de fato, ela é a base da nossa saúde. Ela permeia todo o nosso dia, né? Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E tem influências diretas em várias questões, né? E é uma questão de comportamento, de hábito. Então, acho que ela é a base da nossa vida, talvez. Acho que até iria além da saúde. Todo mundo tem que ter um nutricionista ali para trocar a figurinha e para construir, então, essa base. Sim, eu acho muito importante, principalmente na questão de educação nutricional, né? Enfim, acho que a gente conhecer aquilo que está na nossa mesa e quais são os impactos dos padrões alimentares, conhecer o que é um padrão alimentar, né? Acho que a gente vê muito foco em alimentos específicos, quando que a gente tem que olhar para o contexto todo da vida da pessoa e entender quais são as grandes influências, quais são os grandes grupos alimentares que estão influenciando mais no dia daquela pessoa em si. Enfim, é importante ter um nutricionista. Vou arriscar aqui. Então, eu tenho uma base de nutrientes por conta do tipo de vida que eu tenho, das pessoas com quem eu convivo, da cultura da minha família. Sim, tudo isso influencia. E se isso não for bacana do ponto de vista de saúde, a gente, em cima dos meus padrões, a gente constrói junto um cardápio para melhorar
Exato. Existe a questão da dieta, né? Quando a gente tem que atacar algum ponto específico de maneira mais emergente, assim, mais aguda. Agora, se a gente tem algum problema que a gente tem que cuidar. Por exemplo, em questões de pessoas hipertensas, existe uma dieta específica que chama dieta DASH. Então, a gente pode entrar... Dieta DASH, que é uma dieta de baixo sódio, que é para otimizar o tratamento da hipertensão. Legal. E, enfim, quando a gente entra com uma dieta, a gente não pode parar aí. Por quê? Porque existe a alta do paciente. Aquele paciente vai tratar aquela condição, vai tomar a medicação, vai fazer a dieta. Passou aquele período mais importante de atenção mais urgente, depois existe a questão da educação nutricional. Que aí é a pessoa não ter mais que se apegar a uma lista de alimentos que ela vai consumir, mas entender quais são por exemplo, os grupos alimentares que têm que ser mais frequentes no dia, aqueles que têm que ser menos frequentes na semana, enfim, para a gente ter essa autonomia, para a pessoa poder sozinha manter a saúde por meio da alimentação e não se privar de prazeres da vida, porque a alimentação também é o nosso modo social de confraternizar, de tudo, né? Como eu falei ali, permeia todas as áreas da nossa vida. Então, sim, a gente tem que ter atenção com certos alimentos, com outros nem tanto, a gente pode consumir mais à vontade. E acredito que o papel principal do nutricionista, além de entrar nessa questão de montar a dieta, que é importante, tem seu lugar, tem seu papel, mas dá essa autonomia para quem o procura, dando educação nutricional, de fato. Puxa, olha quanta coisa legal, né, que a gente consegue descobrir e aplicar, né? Legal é conseguir aplicar, conviver com isso de uma forma mais saudável. Eu comentei, né, que seria bacana que a gente tivesse um amigo que fosse da área de nutrição, mas de fato, conseguir consultar e ver isso, independente, mais proativamente do que reativamente, né? Porque normalmente, não sei se isso está mudando, mas as pessoas iam muito a partir de um diagnóstico. Você falou da dieta, né? De repente eu preciso fazer uma dieta por conta de ser hipocalórico, ou perder peso, diminuir sal, não comer doce, quem é diabético, né? Como é que pode fazer? Mas nem sempre as pessoas têm o hábito de consultar sem ter uma indicação médica, né? Normalmente, eu não sei se isso está mudando. Você sente que está mudando? Ainda é mais raro, mas eu já vejo, por exemplo, eu fiz estágio na clínica da faculdade, né? No CIEX. E lá, assim, a maior parte das pessoas que iam procurar o nosso atendimento eram pessoas que tinham sido indicadas por médicos, por familiares, viram, às vezes, sua saúde ter alguma pior e ativamente procuraram. Mas existiram aqueles que foram procurar simplesmente porque viram que estavam com um padrão alimentar meio inadequado, comendo alimentos que eles mesmos entendiam como não sendo muito saudáveis e realmente não são, que é a questão dos ultraprocessados, né? E foram procurar para melhorar e para evitar que isso vire um problema no futuro. Então existe, e acredito que cada vez mais isso vai ser comum. E possivelmente isso seria mais efetivo se desde da escola a gente já tivesse algum tipo de educação nutricional. Na faculdade tivemos... então, na faculdade a gente tem a oportunidade de fazer trabalhos, né, que chamam os PEANs, que é Projeto de Educação Alimentar e Nutricional. E aí a gente tem que procurar uma escola ou alguma outra entidade e promover essa questão. E o resultado você vê de uma visita para outra. Assim, em 2 meses, a criança que antes, às vezes, né, atualmente, né, elas têm cada vez menos contatos com vegetais e frutas, volta no outro dia falando que já experimentou novos vegetais e que o pai e a mãe começaram a comer mais vegetais por causa daquela... E são pequenas ações que a gente faz. Detalhes. E acho que isso iria aumentar mais a consciência das pessoas de já se atentar para uma alimentação equilibrada e com hábitos mais saudáveis, para que evitasse de ter alguma necessidade específica de saúde no futuro. Esse programa, como é que chama que você falou? É um PEAN.
PEAN, PEAN, Projeto de Educação Alimentar e Nutricional. Projeto de Educação Alimentar e Nutricional. Isso vai construindo diferenças na vida do aluno na medida em que ele vai pondo isso na prática, né? Você sentiu isso? Senti isso. Foi uma oportunidade, né, da gente, desde o começo, já começar a botar em prática aquilo que é a nutrição, porque na área da saúde, principalmente, você fica... eu senti isso, né? Até mesmo porque, por já ter um outro trabalho antes, eu não tinha... Queria muito pôr a mão na massa, né, logo. E essa foi uma maneira que a faculdade pôde proporcionar. Também tem outras formas, como, por exemplo, eu sou presidente da Liga Acadêmica de Nutrição. Então, gente, sabe de uma coisa? Vou ler para vocês aqui. Olha o que eu descobri de você. Você é presidente da Liga Acadêmica de Nutrição da FMU, estagiário em Nutrição Clínica e Saúde Coletiva nas Clínicas Integradas da Escola de Ciências da Saúde, a SCIEX, que ele falou há pouco. Ele fez bacharelado em nutrição, está fechando esse semestre. Palmas para o Rodrigo, parabéns. Conseguir, não é fácil a gente começar e concluir um ciclo que a gente está afim com todos os desafios que esse ciclo tem, né, quando traz de educação, mas é uma vitória e é muito bom conseguir chegar lá, né? Sim, é uma sensação maravilhosa. Muito bom. E ele já está fazendo pós-graduação, lato sensu, em bioquímica. Eu finalizei também. Bioquímica é do metabolismo, gente, né? Exatamente. Existe a possibilidade, né, de acordo com as regras do MEC, de nos últimos 2 anos da graduação você já iniciar a pós. O certificado só vira de especialização depois de um certo tempo. Acho que 18 meses depois de você terminar a graduação. Mas já foi uma maneira de eu poder alinhar 2 coisas que eu gosto muito, né? Muito legal, né? Imagina fazer... Gente, fazer um já é complicado. Imagina fazer 2 ao mesmo tempo. Ver como ele é disciplinado. Isso realmente tem muito a ver com o estilo, né? Por isso que tá sendo aí um protagonista mesmo dentro do curso de nutrição. Legal. Rodrigo, você falou da CIEX, e a CIEX é a clínica onde a gente consegue aplicar e fazendo tudo aquilo que o curso traz para a gente na prática, com o paciente, né? Tentando não, né? Realizando de fato, fazendo, é mão na massa mesmo que você falou. O que você descobriu dentro da clínica, ali na prática, que te trouxe insights mesmo da sala, de coisas assim? Dá para falar que são 2 momentos importantes. Um, quando você recebe toda aquela carga de informação teórica, faz exercícios em sala, e o outro, quando você está ali, mão na massa, descobrindo junto com o paciente, muitas vezes. Sim, sim. Essa aplicação da teoria, né, na prática, para mim foi bem impactante, porque a gente aprende sobre escutativa, empatia, que vão além da capacidade técnica de você ter o conhecimento sobre determinados alimentos, o que determinados nutrientes, como vão agir no corpo, enfim. Mas você vê ali a pessoa estando vulnerável na sua frente, com uma questão de saúde, e aí você vai ter que entrar com uma intervenção que não é pequena. Como a gente falou antes, a alimentação está em todos os momentos da nossa vida. Então, uma intervenção dietética, ela é uma intervenção que vai acabar afetando todos os momentos do dia daquela pessoa. E a depender do grau de importância que aquela condição de saúde tem, a intervenção tem que ser maior ou menor. Digamos assim, ela tem que ser mais forte, mais intervencionista ou menos, né? Então, isso foi o mais importante para mim, porque uma coisa a gente está lá com o conhecimento, querendo aplicar, querendo passar dieta e tudo mais, mas aí você vê que não dá. Tem, por exemplo, alguns pacientes que você não pode já chegar direto com uma intervenção ideal. Você tem que começar com passos menores, porque às vezes aquela pessoa está tão distante do que a gente vai propor que, se a gente for pensar na efetividade do que você quer fazer, né, não dá para você ir direto com o ideal. Você tem que começar um trabalho de, primeiro, educação, conscientização. Muitos estão ali indicados por médicos, né? Então a pessoa não está muito querendo fazer aquilo.
mas ela precisa. E a gente, enquanto profissional de saúde, não pode olhar assim e falar, ah, vou fazer o meu trabalho, se ela quiser seguir, siga. Não, a gente tem que pensar qual que é a melhor forma de eu fazer com que ela siga esse planejamento. E tá aqui o ideal, qual o caminho que eu vou. Então, isso abriu meus olhos, assim, abriu minha mente, que até então eu não tinha essa consciência, né? A gente vê, faz os projetos em sala, tudo mais, a gente faz vários estudos de caso e vê só o topo, né? Quando você já consegue a intervenção certa na pessoa que ela segue e tudo mais na teoria. Na prática tem toda uma questão de rotina, de comportamento, de cultura, de história de vida daquela pessoa que você tem que botar também na balança da consciência de que do que você pode aplicar naquele momento para aquela pessoa e cada uma está num grau diferente de Por isso que a consciência. gente fala que nutrição vai muito além das dietas. Muito além. Assim, a dieta, ela é a nossa ferramenta principal, né, de como a gente fornece para o paciente, né, um guia do que ela precisa fazer no dia a dia. Mas até chegar naquele documento, naquela lista de alimentos e substituições, tem todo um processo de entender quais são as necessidades daquela pessoa, entender qual é a possibilidade que ela tem, qual é a rotina dela, né? Porque eu não posso pegar para uma pessoa que vai... É diferente uma pessoa que tem que pegar 2 horas de condução para ir até o trabalho, 15 minutos de intervalo para comer e não tem restaurante perto. Como que eu vou falar para ela que vai pegar 2 horas de condução num trem lotado para levar as 4 marmitas na mochila, sabe? É diferente, assim. Então, tem toda essa adaptação, toda essa conscientização que a gente precisa aplicar, que vai muito além de simplesmente aquela lista que é entregue para o paciente. Que é importante também, Claro. mas aquilo é só a ponta do iceberg, né? Pedacinho, para a gente pedaço. começar. Falar em pedacinho, você acredita que a gente já está encerrando o nosso Fcast aqui? Passo rápido. Passou rápido. Muito rápido. E é tanta coisa legal, né? Porque a gente quer saber de nutrição. Eu queria então que você desse aí as suas considerações finais, se despedisse da Fcast, mas já com um convite para voltar, porque esse é um assunto que interessa muito para todo mundo e a gente quer saber mais. Fique à vontade para suas despedidas. Tá certo. Eu queria agradecer a oportunidade da FMU, da professora Cristiane, da sua atenção, né? Carminha, foi um prazer te conhecer, falar aqui. E para os alunos que estão aí pensando em ingressar na faculdade de nutrição, que venham sem medo e venham com a cabeça aberta para estudar bastante, porque vai muito além da comida, do comportamento alimentar, tem muita bioquímica que a gente precisa se atentar, mas também tem muita gostar de gente e de realmente querer fazer o bem para as pessoas por meio da alimentação. Então, é isso, esse é o meu recado. Eu gosto muito do que eu faço. Olha só, Cris, olha aqui o seu aluno, protagonista da nutrição, dando recado, mostrando para a gente a importância desse cuidado pessoal, desse carinho, né, com a gente, porque a gente, com certeza, não é à toa que ele está dentro do programa de saúde, que é esse cuidado com a pessoa, com o bem-estar dela, e que também pode transformar a vida para viver melhor, aproveitando todos os prazeres, né? Com certeza. Tendo essa orientação. Então, para você que está assistindo o nosso Fcast, muito obrigada pela sua companhia. Vem conhecer de pertinho cursos de nutrição. Eles fazem vários eventos, tem muita coisa bacana para você acompanhar. Segue lá no Instagram, no nosso portal e vem tomar um café com a gente e conhecer essas delícias que é possível a gente experimentar com um profissional, estando do lado dos profissionais da área de nutrição. Um beijo para você então, curta, compartilha, comenta nosso vídeo. Até a próxima. Até.